Pessoal, não sei se vocês estão muito por dentro de algumas coisas, mas, cara, simplesmente a Nintendo decidiu soltar o trailer do Switch 2. Tipo, eu tô bastante assustado. Eles só pensaram, não, vamos soltar do nada mesmo, não vamos avisar direito, nem falar de data, nem nada do tipo, vamos só soltar a mesma informação sobre o console. E foi isso que aconteceu, né? Nessa última quinta-feira, eu não sei quando eu vou postar o vídeo, não é, né, mas eu acho que se eu falar última quinta-feira pode fazer mais sentido, mas enfim, eles foram lá e anunciaram um trailer do Switch 2, do nada, e literalmente vai ser Switch 2 mesmo o nome do console. E daí começou assim, tranquilinho e tal, trailer mó de boa, aí eles mostrando o Switch, normal, que você meio que tira ele, do nada, pá, crescendo um console, tipo, cara, ele já vai ser maior que o modelo anterior, o que assusta um pouquinho, que, assim, pra quem tem o Switch, sabe que o tamanho dele já não é lá muito pequeno. Tipo, o Switch ele já é meio exagerado. Só de tela ele tem 7 polegadas, o que já é um tamanho bem grande. Ele não é lá bem um console tão portátil. Ele é portátil porque meio que dá pra você jogar pela bateria, mas não é um console pequeno. E simplesmente decidiram colocar o Switch 2 num tamanho maior. Em partes eu acho que isso é meio que necessário, né? Porque, querendo ou não, quando você sobe a potência de algo, você tem que pensar também na questão de temperatura interna e etc, né? Tanto que eles aumentaram as saídas de ar dele, mexendo em algumas coisas, mudaram o stand, que sinceramente eu acho que ficaria mais bonito se fosse o do Switch OLED, mas assim, é umas 40 vezes melhor do que o standzinho que vem no Switch, que é só essa coisinha minusculinha. Sério, ele solta com muita facilidade. Essa versão minha é a versão V2. E tem alguns cantos mesmo que você coloca que ele não fica muito bem preso. Inclusive, se você forçar um pouquinho que seja, ele já cai. Eles consertaram isso no modelo OLED, mas pelo visto eles vão voltar um pouquinho atrás em comparação com o modelo OLED, né? Nesse modelo do Switch 2. E o nome realmente vai ser Switch 2. Outra coisa também que é bom é que eles aumentaram o tamanho dos Joy-Cons, porque os Joy-Cons do Switch são muito pequenos. E também fizeram esse meio que esse encaixe que entra por dentro do console de forma magnética para segurar. Tipo, é bem legal. Questão de design eu achei muito bonito isso que eles fizeram, por conta que tá combinando com o console. Eles mudaram bastante coisa até, não é mais esse modelinho colorido, se bem que eu ainda acho que eles devem fazer alguma coisa desse tipo. Por conta que, querendo ou não, essas coisas aqui são bem presentes e é meio que a cara do Switch, né? Eu ainda acho que eles devem manter. Mas tem o lado bom que eles no mínimo vão aumentar o Joy-Con, né? Que, sinceramente, isso daqui pra jogar é muito pequeno. Até funciona e tal, só que não é uma experiência nem um pouco boa, ainda mais se você for jogar de dois, que, cara, fica muito miudinho isso daqui. Sério, não fica muito confortável. Pra jogar de dois, ele fica mais ou menos assim, olha, fica com uns comandos bem pequenos. E esses botõezinhos ficam servindo como se fosse os botões de ação normal, né? O X, Y, A e B. Não é nem um pouco bom. Então, se eles no mínimo forem aumentar um pouquinho o tamanho do Joy-Con, pode ser que fique um pouquinho melhor na mão. Só que ainda não vai ter lá aquele conforto gigante e tal. Outra coisa também que estão teorizando é que ele vai servir como uma espécie de mouse em algumas coisas. Até que, sei lá, eu acho que vai ser uma função meio louca, mas faz sentido por conta que simplesmente, diferente do Joy-Con comum, no do Switch 2, dá pra ver que tem um negócio que é literalmente um sensor de mouse. Dá pra você ver que é idêntico a um sensor de mouse. Não seria a experiência mais confortável do mundo, mas eu acho que até que dá pra brincar em alguns jogos. Mas eu acho que é capaz que eles devem usar isso mais em alguns jogos específicos da Nintendo e talvez pra poder tornar um jogo um pouco melhor, tipo um Splatoon da vida ou algo assim também, alguns jogos FPS. Mas eu acho que não vai ser bem o foco, né? Talvez sirva mais pra puzzle ou algumas coisas diferentes, né? É bem interessante esse trailer do Switch, até que eles mostraram bastante coisa nesse do Switch 2. E eu tô aqui no canal da Nintendo de Portugal, mas a Of America também já soltou. Se eu não me engano, como eu tinha explicado, foi na quinta-feira e... Assim, eles só lançaram um trailer do Switch 2 do nada. Eu acho que eles fizeram isso por conta que, sinceramente, já não tava mais valendo a pena eles esconder muita coisa. Porque, assim, meio que pra quem tava um pouquinho assim mais por dentro dos rumores, acompanhando, sabe que simplesmente eles vazaram o console inteiro do Switch 2. Tipo, cara, eles vazaram um design assim que ficou praticamente idêntico. Vazaram um modelo 3D dele também, então eu acho que não compensava mais a Nintendo ficar escondendo isso, né? Já tava meio que na hora deles realmente soltarem o console, por conta que, cara, não tava nem um pouquinho legal.
Tanto que teve uma coisa que me desanimou um pouquinho desse trailer, que simplesmente como eu já tinha visto muitos rumores, acabou que quando chegou o console em si, né, o trailer sobre ele, já não teve tanta graça, por conta que literalmente tudo que tá aqui, eles vazaram antes, vazaram o design do console, vazaram a placa dele por dentro, mas no mínimo a parte do vazamento da placa foi até interessante que eles pegaram e viram chip, e também viram algumas outras coisas, né? Uma coisa boa é que o Switch vai ter 12 GB de RAM, esse Switch novo. Eu acho que é um negócio legal, tanto que o Series S, se eu não me engano, acho que ele tem 10, então 12 seria um pouquinho melhor. Eu sei que em potência do que eles estavam teorizando, ele vai ser um pouco mais fraco que o Xbox Series S no modo dock, né? E no portátil ele vai ser um pouquinho mais forte que um PS4 comum, né? Por conta que eles têm que fazer o corte, assim, da potência para não acontecer de gastar muita energia e poder durar bem a bateria. Eu acho que vai ser até legal se eles conseguirem fazer o Switch ficar assim, né? Outra coisa legal é que como vai ser um chip da Nvidia, eles vão conseguir acrescentar DLSS e Ray Tracing nele. Só que o Ray Tracing, cara, eu acho que pode simplesmente esquecer. Que sinceramente, nem o PS5 não tá dando conta direito de lidar com Ray Tracing. Eu sei que a Nvidia é melhor nisso, por conta que ela é meio que a pioneira, mas também não deve se esperar muita coisa, né? Por conta que simplesmente, cara, Ray Tracing é algo bem pesado de se fazer, ainda mais um hardware portátil, né? E no mínimo do que eles vazaram, esse chip que eles colocaram nele vai ser baseado na arquitetura da geração 3000 das RTX, que seria meio que a 3060, etc. Não vai ter a potência delas. Se eu fosse chutar um valor, eu acho que talvez seria abaixo de uma 3050 de 6 GB, sabe, aquele modelinho de PC que ele é bem mais fraco que o modelo comum. Tem gente que tá teorizando que vai ser mais ou menos o desempenho de uma 2050, só que, claro, né, com as tecnologias da terceira geração da Nvidia, que tem meio que uma melhorazinha no Ray Tracing, no DLSS e em algumas outras funções também. Então, querendo ou não, vai ser legal. Não é lá o chip mais potente do mundo, mas o mínimo para um hardware portátil vai ser muito bom. Infelizmente, por conta disso, provavelmente ele vai ser meio caro, então, sei lá, se eles anunciarem $400 lá fora, aqui no Brasil a gente pode esperar já a regra do zero a mais, de simplesmente ir pra 4.000, no mínimo um lançamento, né? Mas, sinceramente, eu tô bastante hypado com esse console, até por conta que vai ser um console potente. Infelizmente eu não vou poder comprar no começo, até porque provavelmente vai estar muito caro. Eu vou esperar ver se baixa o preço também, quero ver se até lá eu consigo juntar um dinheiro, por conta que, querendo ou não, ainda tem muito chão pela frente, né? Tipo, eles anunciaram que vai ter uma direct específica sobre o console lá pro dia, se eu não me engano, 2 de abril. E isso é só pra falar sobre o console. Provavelmente é capaz que a parte mesmo deles começarem a vender ele, né? Deve demorar mais ainda, talvez lá pra metade do ano, não sei. Até lá eu acho que dá pra juntar um pouquinho de dinheiro, etc, pra tentar pegar um negócio desse, só que, querendo ou não, ainda vai estar bastante caro, né? Então, eu acho que se eu for pegar, eu vou esperar, assim, dar uma boa, entre aspas, baixada de preço, tipo, pra poder sair um pouquinho desse negócio de lançamento. Até porque, querendo ou não, acho que deve ficar bem em falta. Eu não sei como é que vai ser aqui no Brasil, né? Eu acho que por conta desse tempo deles, que vai ter entre o lançamento do Switch e tal, eu acho que deve dar pra eles pensarem, no mínimo, em enviar algum estoque pra cá, né? Só que provavelmente vai acabar faltando em algum momento. E, cara, agora continuando sobre essa questão, outra coisa também que eles anunciaram, meio que não anunciaram, né? Mas aí o logo dele. Outra coisa também que eles vão mostrar aqui no trailer é que simplesmente vai estar rodando um Mario Kart. Eu vi o vídeo de algumas pessoas analisando e parece que ele tem meio que espaço para 24 pistas aqui. Não sei como se fala, mas provavelmente vai ter 24 jogadores ao mesmo tempo. Não no mesmo console, né? Por conta que isso seria meio impossível. Mas vai ser até que bastante interessante. E fora que também o cenário é bem mais aberto e tal. Não é o Mario Kart 8. Provavelmente vai ser 9 ou 10 que eles devem anunciar com o nome. Mas enfim, é meio que isso que eles anunciaram de coisas novas, né? E eles também deixaram um avisozinho aqui que meio que os jogos de Switch 1 vão ser compatíveis com o Switch 2, porém vão ter alguns poucos que não vão funcionar direito no Switch 2. Provavelmente deve ser os que usam a câmera de... Não sei se é infravermelho que fala que o Switch tem, que é simplesmente essa câmerazinha que fica no Joy-Con. Sim, isso é uma câmera, mas ela não funciona muito bem, quase não tem jogo pra usar isso daqui. Então, é meio que inútil, né? Se eu não me engano, eles até tiraram ela nesse novo Joy-Con que estão fazendo. E, enfim, é a única coisa que eles anunciaram. Também falaram, como eu tinha falado antes, a data da próxima Direct, que vai ser no dia 2 de abril.
E querendo ou não, tem muito chão pela frente até lá. Meio que eles só soltaram mesmo o console por conta que já não tava valendo mais a pena esconder, né? Com o tanto de vazamento que teve. Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, só pra comentar um pouquinho sobre esse lançamento, que não é bem um lançamento, né? É um anúncio, na verdade. E também dar algumas opiniões sobre isso, por conta que, sinceramente, eu tô bastante animado, eu tava esperando muito pra Nintendo poder lançar algo novo. Até porque o Switch mesmo, ele já tá meio capenga em questão de hardware, ele não tá lá tão potente mais. Tipo, quando ele foi lançado, ele já tava meio fraco, porque ele era abaixo do Xbox One, que, assim, já é um console que ele é meio fraco em comparação com o PS4 da vida, né? Mas eu tô bastante feliz que no mínimo eles vão lançar ele. No mínimo significa que vai ter muitos jogos mais potentes, vai ter toda uma onda de novo do Switch, né? E, enfim, pessoal, obrigado por todos que assistiram o vídeo. Se possível, se inscreva no canal, deixe seu like, isso vai ajudar demais. E é isso. Fui.